Hoje nós vamos fazer essa saia maravilhosa. Ela tá linda, né? E eu tô pensando em fazer o cropped com vocês depois. O que você acha? Se você achar que a ideia é boa, já coloca nos comentários, tá? Que a gente já prepara aquele vídeo maravilhoso pra você fazer também a sua aí, tá? O seu cropped. Bom, falar em comentários, eu não sei se você sabe, mas eu preciso que você curta esse vídeo, porque assim o YouTube entende que é relevante. Então curte aí pra nós. Se inscreve no canal, também é bem importante pra mim. Então, a única coisa que eu tô te pedindo, hein? Nunca te pedi dinheiro. Só pra se inscrever. E aciona o sininho. Acionar o sininho é importante pra você, porque assim, toda vez que eu postar qualquer vídeo novo, você vai ser notificado, tá? Então, aciona pra você receber as informações e não perder absolutamente nada, ficar por dentro de tudo. Bora pro conteúdo? Ah, vou querer ver a foto da sua lá no meu Insta, hein? Bom, anota as medidas que nós vamos precisar aí, eu já vou te passar todas as orientações, tá? Você vai precisar tirar a medida da sua cintura e do comprimento, apenas essas duas medidas. Na cintura, você vai dividir por 4 e vai acrescentar mais 1 centímetro para costura. No comprimento, nós vamos reduzir a medida do cos. Eu escolhi fazer um cos com 6 centímetros. Então, eu peguei o comprimento, que era 75 meu, e retirei os 6 centímetros. Aí ficou 69. Mas, nessa medida de 69, eu preciso acrescentar costura para a parte de cima, que é para prender o cos na peça, e para a barra. Então, eu deixei 1 centímetro para cada lado. Então, na verdade, minha medida voltou para 71 centímetros de comprimento. Então, eu fiz um retângulo com a minha medida de cintura e com o comprimento da minha peça e fiz listras de 2 em 2 centímetros nela toda, desta forma aqui, e cortei as listras até a parte de cima, sem separar elas uma da outra. Eu fiz dois, que é para te ajudar a visualizar como que ficaria o corte, mas você pode fazer apenas um, e aí depois de cortar uma peça, você corta a outra por ela. Ou você deixa o molde pronto já, que aí você passa essas tiras para um papel e guarda assim, que você vai ter sempre e não vai precisar sempre ter esse trabalho para poder fazer saia godê, tá? Então, ó, eu tô posicionando aqui para vocês no sentido de godê total. Eu dobrei a minha peça, o meu tecido ele tá aberto totalmente e dobrado no meio ali em cima, onde eu tô posicionando a minha primeira linha. Ele tem que ficar ali no ângulo de 90 graus. Para cada lado ali, entre o tecido e a tira, tem que dar, no meu, deu 13 centímetros. Ele tem que dar a mesma medida para ele ficar certinho, tá? Então, você posiciona, abre e ajusta para que a mesma medida que der de um lado do ângulo, dê do outro lado também, que é, no caso, na dobra e na auréola. Tem que dar a mesma medida. O meu deu 13, eu ajustei no centro também para ficar com 13 e deixei ali posicionado. Esta parte que eu fiz na dobra vai ser a minha frente. Aqui agora eu vou posicionar as costas. Eu vou fazer da mesma forma, eu vou abrir aqui as perninhas do meu recorte e vou deixar aqui na cintura 13 centímetros para cima e 13 centímetros para outra lateral, tá? Eu vou pegar um giz aqui para poder marcar isso. A minha lateral, aqui eu tô com tecido de 3 centímetros, ainda daria para poder cortar um corpinho de uma peça dessa, se fosse um vestido no caso aqui. Não daria manga godê, mas daria um corpinho, ó. Vou marcar aqui, a partir da perninha, 13 centímetros. E do outro lado também vou deixar 13 centímetros. E aí eu ajusto o circo da saia, pra ele ficar todo certinho. Depois de fazer isso, ajusta direitinho a sua aí, tá? Eu não vou cortar a minha, por isso eu não tô preocupada. Você vai só ajustar e vai cortar ela. As costas vai ter um corte no meio, você vai colocar o zíper nele, deixa uma margem para costura para essa parte, tá? E corte a frente da mesma forma que deu certo, tá? Ficou top, né? Bom, eu não vou fazer o meu assim, eu vou fazer a minha com meio godê. Então, eu vou tirar aqui, vou usar metade da quantidade de tecido, no caso, eu vou usar 1,5 m, vou dobrar também no meio e vou posicionar a frente na dobra, para não ter costura na frente, e vou abrir as perninhas também até onde o meu tecido me permitir aqui, ó. Então, no caso da minha, vou deixar ele bem próximo à auréola. Ele não vai ficar o círculo de godê total do ângulo de 90 graus, né? Só meio godê. E feito isso, eu vou cortar também. Eu vou mostrar para você duas formas para posicionar também aqui. Se o seu tecido não tiver sentido de estampa, se a estampa não indicar a direção do corte, você pode posicionar desta forma aqui, ó. Porque aí vai gastar menos tecido, você vai economizar um pouco no seu tecido. Eu posicionei as costas na auréola também, ela vai ter costura no centro. Lembra de deixar uma margem para costura e verifica se tá tudo certinho. Feito isso, é só cortar, tá bom? Mas se o seu tecido tiver direcionamento de estampa, aí você vai ter que cortar os dois no mesmo sentido, que é com a cintura pro mesmo lado, para uma estampa não ficar de cabeça para baixo e a outra de cabeça para cima.
Se o tecido tiver pé, que é o sentido de corte já direcionado pela estampa, nós vamos usar realmente um pouco mais de tecido. Então, eu precisei puxar um pouquinho mais o meu aqui para ele encaixar direitinho. E ainda tem o cos, né? Que depois eu te mostro como que você vai cortar. Se não tiver pé, a gente usa menos tecido. Então, olha só, um tecido que não tem pé, só para cortar a saia, 1,5 m dá. Mas para um tecido que tem pé, só para cortar a saia, você vai precisar de 2 metros. Ainda tem umas beiradinhas aqui que a gente pode aproveitar, tá bom? Então, 2 metros para um tecido que tem pé. Se for godê total, 3 metros. Se for godê com corpinho, 3,5 metros. Tanto se tiver pé ou não a estampa, que aí já dá, tá bom? A minha vai ser midi. Se você for fazer longa, você vai precisar de 6 metros de tecido. E se for fazer com corpinho, 6,5 metros. A minha eu já tinha cortado, então eu puxei aqui pra você, fiz isso só pra você ver mesmo. Ó, para o cos, eu precisei da minha medida de cintura, eu acrescentei mais 2 centímetros para a costura, na minha medida de cintura, então deu 79 mais 2, 81, e acrescentei mais 3 centímetros para fazer o abotoamento. Então, eu tenho uma saia cortada na dobra, que vai ser a frente, uma cortado com recorte nas duas laterais, que vai ser as costas. Eu cortei os tecidos aqui do tecido que sobrou para o bolso e vou colocar aqui, ó. Cortei 4 pedacinhos arredondados para colocar um bolso aqui na lateral. E o meu cos. Então, agora é só começar a montar. Bora? Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é levar pro ferro. Eu vou desamarrotar o meu cos, porque ele tá bem amarrotado, né? Tá judiado o bichinho. Vou colocar em entretela de malha, que eu acredito que fica muito mais delicado a peça. E aí, pra entretela de malha, a parte mais lisa é ao lado direito e a parte mais rugosa é onde tem a cola. A parte rugosa vai ficar pro avesso do tecido. E nós vamos passar o ferro sob a entretela. Faça um teste primeiro na beiradinha pra ter certeza que você colocou do lado certo. Se não colar no ferro, ok, pode passar. Lembra que você não deve ficar esfregando, é colocar e tirar. Coloca e tira, até fazer isso no seu cos todo. Agora eu vou tirar a rebarba aqui da entretela para eu começar a montar a minha peça. Se prepara que a gente já tá indo para a máquina de costura. O primeiro passo da máquina é fazer overlock ou zigue-zague na peça. Eu overloquei todas as laterais do bolso, só lateral. Lateral da frente, os dois lados, lateral das costas, os dois lados e o centro das costas também, dos dois lados. E agora eu vou para a máquina reta. Vou trocar o meu pezinho, se você tiver o pezinho com um dedinho só, coloque ele, fica melhor. O meu quebrou, por isso eu tô usando esse aqui fininho, com 2 dedinhos mais finos, que é de jaqueta, tá? Eu vou colocar o zíper aqui, cuidado pra não puxar. O direito do zíper fica pro direito da peça, e eu vou usar o zíper invisível. Essa primeira costura aqui é só pra fixar o zíper na peça, por isso eu tô usando o outro pezinho com o dentinho mais largo, que seria o alinhavo que a gente faz na mão, tá? Então, se você não quiser trazer pra máquina, você pode alinhavar também, porque se ficar certa essa costura aqui, a possibilidade de dar certo com o pezinho de zíper invisível é muito maior. Depois de fazer essa costura aqui, que é só para prender, eu vou pegar o pezinho de zíper invisível e vou colocar aqui. Então, retirei, coloquei o outro pezinho de zíper invisível agora. Vou abrir o meu zíper para eu fazer essa costura. Eu vou posicionar o zíper aberto dentro do pezinho de zíper comum, só o dentinho do zíper, tá? O tecido ele fica para baixo, tudo bem rente, nada dobrado aqui nesse momento, é tudo aberto mesmo. Ajusta bem o pezinho para ele ficar bem encaixadinho no dentinho, e aí você dá o retrocesso e faça a costura normalmente, do início até o final. No final você vai finalizar com retrocesso também. Vá abrindo o dente do zíper para encaixar bem e a costura ficar bem pertinho. Se precisar, repita esse processo até que a costura chegue no ponto que você estava desejando, sem mostrar totalmente o zíper invisível, tá? Eu repeti o processo aqui do meu algumas vezes, tanto aqui do lado direito como do lado esquerdo também. Eu fiz umas 3 vezes, mais ou menos, para a costura ficar bem pertinho mesmo. Uma coisa muito importante para fazer em todas as etapas, toda vez que você passar a costura no zíper, mesmo com um pezinho de zíper de jaqueta, é ver se tá fechando o zíper e abrindo, se ele não tá prendendo em lugar nenhum. Se tiver ok, aí a gente dá continuidade, tá? Então, eu abri, fechei o meu, tá tudo ok, vou trocar o pezinho, vou tirar o pezinho de zíper invisível, vou colocar o pezinho de jaqueta. Se você tiver o de um dedinho, coloca ele. Eu vou costurar agora o outro lado, então eu vou abrir aqui o zíper, deixar o zíper para baixo, ele tá livre ali, virei o tecido pro outro lado para ficar só o zíper. E peguei o outro lado da saia, coloquei sob, alinhei aqui na parte de cima para ele ficar bem retinho e não dar diferença de tecido ali, de altura.
E vou passar a costura também, ajustando o tecido, sem puxar o tecido, sem puxar o zíper, pra não dar nó na parte de trás da saia, tá? Quando a gente puxa, dá nó. Então, o defeito normalmente tá aí. Bom, confiro de novo, deu tudo ok. Agora eu vou trocar novamente o pezinho, vou colocar o pezinho de zíper invisível e vou repassar essa costura aqui. Abre o zíper, tá? Pezinho de zíper invisível tem que ser com o zíper aberto. Eu vou começar da parte de baixo agora, vou ajustar lá bem pertinho do final do zíper, vou encaixar o dente dentro do pezinho, verificar se tá tudo ok, dar retrocesso e fazer a costura. Eu repeti também esse processo aqui umas 2 vezes, para ele ficar bem próximo, tá? E toda vez conferindo o zíper para ter certeza que ele não estava prendendo no tecido, para eu conseguir dar continuidade. Agora eu voltei aqui com o pezinho de zíper de jaqueta, vou colocar ele ali onde que finalizou a minha costura do zíper invisível, porque ela não vai até o final do zíper, a gente não consegue por causa do formato do pezinho. Vou dar um retrocesso, deixar o tecido bem rente nessa parte para não dar prega e não dar buraco. E vai puxando o tecido todo junto, tá? Não puxa mais um do que o outro, não. Ajusta ele bem e vai puxando até embaixo, porque o viscose ele costuma enrugar. Então, para não enrugar, a gente costura puxando o tecido. Fechou aqui, as costas tá pronta? Agora eu vou preparar o bolso da frente. Então, da mesma forma que eu fizer esse primeiro, eu vou fazer o segundo. Então, observa aqui, ó. Da parte de cima da cintura para baixo, eu dei uma margem de 2 centímetros e do bolso para baixo também 2 centímetros para eu começar a costura. Eu coloquei direito com direito, costurei 1 centímetro para dentro, virei a peça, costurei 12 centímetros para baixo, coloquei a agulha dentro do tecido. Toda vez para fazer quina, tem que estar com a agulha dentro do tecido. Virei, e aí eu fiz essa costurazinha aqui, ó, com um meio retângulo. Ele não fecha de um lado, né? Ele fecha aqui de um lado só. Tem uma quininha aqui e uma quininha lá no finalzinho. Dá um pique bem próximo da costura, sem cortar a linha da costura, pra gente conseguir virar e fazer o acabamento. Eu vou fazer um acabamento com um press-ponto de um pezinho de máquina, mas você pode fazer também na beiradinha do tecido para ela ficar mais delicadinha, ou você também pode optar em fazer esse press-ponto só do lado de dentro da peça, sem que essa costura apareça do lado de fora. Fica bem bonito também, bastante delicado, tá? Então, vou fazer a minha aqui e vou tomar cuidado para que ela não enrugue. Aqui, para isso não acontecer, é só deixar o tecido leve, fluido e não puxar o material. Então, ela fica bem bonita assim, bem delicada, tá bom? Bom, eu vou colocar aqui o outro lado do zíper, ó, para poder finalizar a peça. Eu vou fazer um acabamento aqui embutido, então eu vou virar pro lado, vou deixar a costura de direito para fora e os avessos para dentro. Eu só ajustei ali para ver como que ia ficar, e aí eu passei a costura nesta parte aqui do bolso, do forro do bolso com o bolso, e vou virar e vou passar um press-ponto para fixar e para esse tecido aqui não desfiar do lado de dentro, a gente não ficar sentindo ele quando colocar a mão no bolso, ó. Virei aqui pro avesso e vou passar um press-ponto com um pezinho de máquina. Pode ser com um pezinho de máquina na beiradinha, eu prefiro com um pezinho de máquina que esconde bem a costura. Eu vou fazer dessa forma. Mas se você não quiser fazer assim também, quiser fazer a costura já direto ali, do jeito que estava antes, sem ser embutido, pode fazer e pode passar o overlock também, que fica até bem delicado, tá? Principalmente do que você estiver fazendo, qual tecido você tiver escolhido para fazer. Para esse daqui, que é viscose, eu acho que se eu tivesse feito com overlock e sem ser embutido, ficaria mais delicado. As laterais do bolso precisa ficar presa na lateral da saia, para na hora que colocar as costas, não atrapalhar em nada. Então, costura a lateral do bolso com a lateral da frente, para não dar prega no bolso, tá? Na hora de unir a lateral, que a gente vai fazer agora. A gente vai colocar lateral frente com lateral costas, direito com direito, cuidado com a quina do bolso, a gente vai trazer a costura até bem na beiradinha aqui, sem fechar a boca do bolso. Então, eu coloquei ali o arrematador para me ver onde é que tá finalizando, para a costura passar bem ali. Eu gosto de passar um lápis também nessa parte, para marcar. E aí, eu vou com a costura exatamente onde está o lápis. Eu posso abrir a boca do bolso sem me preocupar em costurar ela. Então, no final também eu fiz a mesma coisa. Olhei onde que estava a boca do bolso para eu não fechar ela mais. E para também não deixar mais aberto do que deveria. Vou esticar o tecido até o final para o tecido não enrugar aqui. E lembre de dar retrocesso sempre que for iniciar uma costura de união de peça e finalizar uma costura de união de peças, tá? Para esse ponto, nem tanto. Para o outro lado, eu vou tomar os mesmos cuidados com a boca do bolso, para não fechar o bolso, e também para o tecido não enrugar na costura. Então, eu vou esticar bem, vou segurar as duas camadas frente e costa junto e esticar bem, para ele ficar firme a costura, para não enrugar e para ficar bonita e fluida.
Vamos para as marcações do cos. Primeira coisa, separar os 4 centímetros que a gente deixou de margem aqui de uma das pontas. 4 porque 1 centímetro é costura. 1 centímetro de costura da outra ponta, eu já vou prender esse 1 centímetro aqui. E vou marcar o centro das costas, a partir dessas duas costuras. Então, eu vou unir os dois piques que eu fiz primeiro, para poder marcar o centro das costas aqui. Aí, eu vou fazer um pique no centro das costas dos dois lados. Tanto do lado que eu vou costurar na saia, como o outro lado que depois eu vou fazer o acabamento, ó. Virei pra esse ponto, pique dos dois lados. E aí, eu vou fazer um pique também no centro da saia. Feito esse pique, eu vou unir centro do cos com o centro da saia. Eu vou fazer essa costura pelo lado direito da peça, pelo lado de dentro, quer dizer, desculpa, a costura é pelo avesso, mas o lado que eu escolhi colocar o cos é o lado de dentro. 1 centímetro eu vou deixar de margem aqui. Lembra que a gente deixou um piquezinho de 1 centímetro de um dos lados? Então, já vou deixar esse 1 centímetro aqui pra fora, tá? Eu dobrei o zíper pra ele ficar pra dentro. E aí, eu vou fazer uma costura de margem de 1 centímetro. O centro já tá unido, então agora é só manter a peça pra não correr o risco de dar prega, deixar o tecido bem esticado pra costura fluir bonitinho. E aqui no finalzinho, ó, eu deixo uma parte do tecido também que vai sobrar. Já tinha feito um pique pra poder marcar no lugar certo. Viro o zíper pra dentro também. E a costura das laterais você vai deixar pras costas, que aí fica melhor. E aí não fica também atrapalhando o posicionamento do bolso, tá bom? Agora, eu vou pegar as duas pontas do cos e eu vou unir elas aqui. Tá vendo que essa parte minha tá maior? Que é onde eu deixei o acabamento pro abotoamento. Eu vou costurar apenas com 1 centímetro. Vou costurar o outro lado também com 1 centímetro. Aqui uma pontinha tá dobrada, não tem problema, que já faz parte do acabamento. Só que eu tenho que lembrar de deixar 1 centímetro pra baixo pro acabamento dessa parte de dentro aqui. Costuro com 1 centímetro bem rente ao zíper pra dar a sensação de que a costura tá dando continuidade. E aí, eu viro pro lado de dentro. Olha como que fica bonitinho aqui o acabamento. Já dobre a pontinha pra dentro pra poder posicionar certinho e ele ficar embutidinho o cos, vai ficar com o acabamento lindo. Vou prender aqui na máquina com retrocesso, vou deixar essa ponta aqui presa e vou alfinetar pra não correr o risco do cos enrugar. Então, eu vou começar do pique que eu dei no centro. Eu vou centralizar o centro aqui, pique com pique, vou prender o alfinete aqui pra eu ajustar a lateral e também ajustar a outra lateral aqui, bem na costura. Que dessa forma a peça não vai sair torta. Detalhe, eu vou colocar o alfinete em pé, porque dessa forma eu não vou precisar tirar o alfinete. A minha máquina vai costurar sobre o alfinete sem quebrar a agulha e sem eu precisar tirar. Quando a gente precisa ficar tirando o alfinete, pode ser que a peça saia um pouquinho do lugar, e nesse pouquinho que sai, pode ser meio centímetro, ele enruga a peça e ele precisa estar exatamente onde a gente colocou o alfinete, que é onde a costura ia acontecer sem enrugar a peça e cair de forma leve e fluida, tá? Ó, pôr o zíper pra dentro aqui, ajustar toda a costura pra dentro. Eu vou costurar sempre vendo a costura de baixo. O cos aqui do lado de dentro, ele fica rente à costura da parte de baixo. Quando a gente faz assim, a costura, o press-ponto do outro lado, ele fica certinho, fica bonito. Fica parecendo que a gente costurou do outro lado, tá? De tão bonitinho que fica certinho. Então, essa costura que a gente fez pra unir o cos na saia, ela vai ser a nossa referência para fazer o acabamento do press-ponto do outro lado, embutindo a peça. Quando a gente faz dessa forma, ela fica bonita e fica certinha, tá? Fica bem delicado. Detalhe, em nenhum momento eu tirei o alfinete, eu só tirei o alfinete quando eu finalizei. Se você quiser aqui nessa parte vir finalizar com a costura dando a volta no cos todo, você já vai virar aqui e finalizar. Eu vou deixar ela assim, mais delicada, com a costura só na parte de baixo, mesmo prendendo o cos. Ficou bem delicadinha, ficou certinho, a costura dos dois lados. Eu amei. Bom, olha como ficou o resultado da saia pronta. Essa blusa eu tô pensando em realmente fazer, tá? Isso aqui foi só uma amarração que eu fiz com um pedaço do tecido que sobrou, mas eu amei a peça, assim, compondo dessa forma. O que você achou? Fala pra mim. Ah, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte, se inscreve aqui no canal e aciona o sininho pra você receber mais notificações. Se eu fizer essa blusa, você vai querer ver como que ela ficou? Fala pra mim aqui também nos comentários. E se você quiser aprender a fazer também, me fala, que aí a gente prepara um vídeo pra você, tá bom? Outra coisa, meu Insta tá aqui na descrição. Copie e cole, corre lá que tem dica todo dia.